Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. Pai, nós queremos nessa manhã te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Paizinho, obrigada, Pai. Obrigada porque nós chegamos em mais um sábado. Obrigada porque as tuas misericórdias nos alcançou em mais uma manhã. Obrigada, Abba, porque tu tens sido maravilhoso. Obrigada, Abba, porque tu tens nos dado muito além de tudo que nós pensamos, sonhamos e imaginamos. Obrigada, Abba, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua compaixão, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso resgatador, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, a água viva, o pão vivo que desceu do céu. Pai, nós te amamos, nós queremos nessa manhã declarar o nosso amor, declarar a nossa gratidão, declarar a nossa rendição, o nosso quebrantamento. Nós estamos aqui, Pai, em mais um dia. Nós não estamos aqui por ouro e por prata. Nós não estamos aqui por carro nem por cavalos. Nós não estamos aqui por dinheiro. Nós não estamos aqui por cura. Não, Senhor. Nós estamos aqui exclusivamente para buscarmos a Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença. Pai, nós temos consciência que nós não precisamos de mais carro, de mais dinheiro, nós não precisamos, Pai, de mais casa, nós não precisamos de mais trabalho, nós precisamos de mais Jesus. Nós precisamos de mais Cristo, nós precisamos te conhecer melhor, nós precisamos ir mais fundo, no profundo, nós precisamos ter profundidade, intimidade, relacionamento. Porque se a tua palavra diz, Pai, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então isso significa, Pai, que nós precisamos mesmo de mais do Senhor. Precisamos te conhecer, Jesus. Pai, muitas vezes nós não sabemos como te conhecer. Muitas vezes, Pai, nós lemos a Bíblia e não entendemos e nos desesperamos e duvidamos. Muitas vezes por causa das circunstâncias, por causa das dores, por causa dos problemas. Nós não sabemos exatamente o que fazer. Mas, Pai, nós estamos aqui, Pai, para te buscar. Estamos aqui, Abba. Estamos aqui, Paizinho, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, mais uma madrugada de sábado. A Tua palavra diz que o Senhor ama os que te buscam de madrugada. E nós estamos aqui, Abba, te buscando em mais uma madrugada. São 105 dias, Paizinho, prostrados e rendidos aos Teus pés. 105 dias, Pai, te buscando. 105 dias clamando ao Senhor. 105 dias, Pai, dizendo, Abba, olha, nós estamos aqui, fala conosco, nos ensina, nos exorta, Pai. Senhor, eu quero nessa manhã, mais uma vez, Senhor, te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Pai, nós sabemos o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos ser lavados, limpos e purificados pelo Senhor. Então, Abba, em nome de Jesus, nos lava, nos purifica, nos transforma. Pai, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nós queremos ser lavadas e purificadas pelo Senhor. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos, Paizinho, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Paizinho, eu quero mais uma vez, Senhor, mais uma vez declarar, Pai, que Tu és o nosso convidado de honra, Pai. Tu és o nosso convidado de honra, Senhor. Sem o Senhor, essa live não existiria. Sem o Senhor, não teria motivo do porquê nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui, Pai. E é por isso, Pai, que nós queremos te convidar em mais uma manhã.
Vem, Espírito Santo, como o Senhor nunca veio antes. Vem como uma brisa suave, vem como um vento impetuoso, vem como fogo. Vem, Espírito Santo. Nós só queremos que o Senhor venha. Nós estamos aqui nessa madrugada, Pai, para clamar, para rogar, para implorar, para pedir. Vem, Espírito Santo. Vem nos ensinar a Tua palavra, vem nos exortar, vem nos limpar, vem nos purificar, vem nos renovar, vem nos transformar. Vem, Senhor, vem. Nós estamos aqui prontas para ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração, Pai, como uma terra fértil, porque nós estamos aqui mais uma madrugada para ouvir a Tua voz. Pai, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Não, Abba, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós queremos sair daqui, Pai, transformadas. Nós queremos sair daqui, Pai, renovadas. Nós queremos sair daqui restauradas. Pai, então, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha nessa manhã, que o Senhor revele a verdade da Tua palavra, que o Senhor nos ensine a Tua palavra e que, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui cheias e transbordantes da Tua presença. Nós queremos sair daqui, Pai, voando nas asas do Espírito. Nós queremos sair daqui, Pai, transbordando de Ti. Espírito Santo, eu quero mais uma vez me entregar diante do Teu altar, como Tua filha, como Tua serva. Pai, eu estou aqui para Te servir não por obrigação, Pai, mas para Te servir por gratidão e por amor. Eis-me aqui, Pai, como Tua filha, como um instrumento do Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, usa-me conforme o Teu querer, usa-me conforme o Teu jeito, Pai. Pai, que não seja eu, que a minha carne venha totalmente desfalecer, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Pai, que essa live seja totalmente dirigida, comandada, governada, liderada pelo Senhor. Pai, que a minha mente seja Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha boca seja Tua boca, que meu coração seja o Teu coração e que não saia uma vírgula, Abba, uma vírgula dessa live que não venha de Ti. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. É o que nós oramos e Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da presença. Estamos na nossa live de número 105, é isso, né? 105 hoje? Bom dia, Cibele! Adoro quando a Cibele tá aqui, direto da Alemanha. O som tá abafado? Sério? Mas eu tô com fone, gente. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Calma aí que eu vou ver aqui se está conectado, tá? Só um minutinho. Prontinho. Verifica se melhorou, gente. Verifica se pra mim... Verifica se melhorou. Eu desconectei, conectei de novo. Eu desconectei e conectei de novo. Verifica se tá melhor. Tá? Pode ser que esteja um pouco de eco, porque eu tô num lugar bem aberto. Então pode ser por isso que eu tô com um pouquinho de eco. Tá ótimo agora, gente? Glória a Deus. Deixa eu ver quem tá aí hoje. Vilminha. Bom dia, Vilminha. Bom dia, Carlinha Fernandes. Gessé, Vitória. Deixa eu ver quem mais que tá aí. Pastora Adriana, Pastora Hilda, Rochelle, Patrícia Luiz, ô Glória, Cibele, já falei, Toninho. Bom dia, Toninho. Isso, então é o eco do espaço, gente, é que eu tô no espaço mais aberto hoje, aí deve ser o eco. Bom dia, Claudinha, direto de Miami. Gente, nossa live hoje tá muito chique. Temos gente de... Não, aqui pra mim tá ótimo, não travou não, gente. Olha, aqui pra mim tá ótimo a internet, não travou nada, graças a Deus. Então vamos lá, hoje temos a Cibele de Miami, da Alemanha e temos a Claudinha de Miami. Estamos muito internacional hoje, meu povo. Estamos muito internacionais hoje. Vamos lá, ó. Eu vou pedir para vocês compartilharem. Vamos orar pelo seu paizinho, tá, Cibele? Em nome de Jesus. Meu povo, vamos compartilhar a live? Clica na setinha aí, já eu ia falar no sininho de novo. Aproveitar e mandar um beijo para todo mundo que assiste a live pelo
YouTube, se você assiste essa live depois pelo YouTube, por favor, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente posta a live, você vai receber em primeira mão. E você pode também dar o seu joinha, fazer que nem o povo, dá o seu joinha, dá o seu like, tá bom? Um beijo para todo mundo que assiste pelo YouTube. Gente, deixa eu colocar o tema. 105 hoje, é isso? 105/270. Vamos lá, vamos lá. Gente, olha, o horário de oração é no final. No final da live a gente vai orar. E aí vocês colocam os pedidos de orações de vocês, os pedidos de orações lá no final, tá bom? No final a gente vai orar por todos vocês. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e daqui a pouquinho, lá, faltando uns 10 minutinhos para acabar a live, a gente vai orar e aí eu quero que vocês coloquem aqui os pedidos de oração, tá bom? Vamos lá, hoje o nosso tema continua sendo zelo. Zelo parte 3, nós vamos encerrar hoje, falando da parte do zelo. Vamos lá, deixa eu fixar aqui o comentário. Vamos lá, meu povo, faz 2 dias, terceiro dia hoje, que nós estamos falando aqui sobre o zelo de Deus para conosco, mas também sobre o zelo que nós temos que ter com as coisas de Deus. Desde o primeiro dia da live, nós falamos sobre o que é zelo? Que zelo é o quê? Zelo... Deixa eu desconectar aqui uma coisa, pronto. Que zelo é você ter um cuidado profundo. Um cuidado e um cuidado e uma dedicação intensa. Ou seja, zelo é você fazer as coisas com o máximo de paciência, o máximo de cuidado, o máximo de dedicação. Zelo é quando você se dedica de todo o seu coração. Zelo é quando você empenha todo o seu amor em algo que você está fazendo. Zelo é você fazer as coisas com excelência. Zelo não é você fazer de qualquer jeito, fazer meia boca, fazer pela metade, deixar as coisas mal concluídas. Não. Zelo é você ter um grande cuidado, tá? É você ter um cuidado profundo, dedicado, com amor, com entrega, com dedicação a alguma coisa ou a alguém. Isso é zelo. E nós também falamos o seguinte: qual é a nossa referência número 1 de zelo, né? A nossa referência número 1 de zelo, de cuidado, quem é? Jesus, né? Porque Jesus, ele veio para a terra e ele fez tudo com muito zelo. Ele se dedicou a todas as coisas do Pai. Ele serviu com zelo, ele amou com zelo, ele curou com zelo, ele salvou com zelo. Ele foi lá para a cruz do Calvário e deu o seu melhor. Jesus entregou o seu melhor. Então, se tem alguém que tem zelo que a gente pode ter como referência, é o Senhor Jesus, certo? Então, nós falamos também do zelo que Deus tem para conosco, certo? Falamos de todas as coisas que Deus cria, como por exemplo, falamos da natureza, falamos da criação, falamos das plantas, falamos, se você olhar para o céu, para as árvores, para os alimentos, para a maçã, para o coco, para tudo que Deus faz. A criação revela o Criador. E Deus, ele fez tudo da maneira perfeita. Absolutamente tudo de maneira perfeita. Deus, ele é um Deus de completude. Deus, ele é um Deus perfeito. Deus, ele é um Deus de excelência. E Deus é um Deus que faz absolutamente tudo com zelo. Zelo total. E nós falamos na parte 2, que se a gente quer ter uma vida fazendo as coisas do nosso jeito, de qualquer jeito ou do jeito certo. E nós falamos que o jeito certo qual é? O jeito de Deus, o jeito do Senhor Jesus. Mas muitas vezes não fazemos as coisas do jeito de Deus. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. Porque o nosso orgulho e a nossa prepotência é tanta que nós acabamos achando que o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus. Mas, na verdade, nós precisamos renunciar o nosso ego, precisamos renunciar o nosso orgulho. Para quê? Para que a gente possa ter a humildade
de entregar tudo nas mãos de Deus, confiar em Deus e fazer tudo do jeito de Deus e não do nosso. E aí eu li para vocês lá em Colossenses, li bastante para vocês sobre quem é Jesus. Eu li para vocês lá em Colossenses quem é Jesus, de uma maneira linda, onde diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito sobre toda a criação, pois nele são criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos soberanos ou soberania, seja poderes ou autoridade, todas as coisas, todas, absolutamente todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E aí eu falei para vocês, olha, amanhã, que é hoje, né? Eu falei, nós vamos falar do como, porque agora a gente já sabe que o jeito certo é o jeito de Deus. Eu já sei disso e você já sabe disso, que o jeito certo é o jeito de Deus. Já sabemos que Jesus, ele é o quê? Ele é a nossa referência de zelo. Ele é a nossa referência de zelo total e absoluto. E se Jesus, nós somos a imagem e semelhança de Jesus, e Jesus é um Jesus de excelência, Jesus é um Jesus de zelo, nós também podemos ser, tá? Então hoje, gente, quando eu li Colossenses, nós estamos estudando o livro de Colossenses, eu ainda estou no capítulo 2, porque eu tenho me aprofundado mesmo nos livros do Novo Testamento, nesse propósito da live da presença, frutificando no Espírito. E eu eu não tenho tido pressa, gente. Tem dias que eu leio 2 dias, 3 dias, eu leio, releio, marco, faço resumo. Eu tenho me aprofundado mesmo, gente, nesses livros do Novo Testamento, porque assim, se você quer conhecer Jesus, você precisa o quê? Você precisa ler a Bíblia. Se você quer conhecer Jesus, imitar Jesus, ser a imagem e semelhança de Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. E eu vou provar isso para vocês na própria Bíblia. Eu quero que você comece aí lendo comigo a partir do verso 1. A partir do capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 3. Capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 3, que diz o seguinte, olha só. Olha isso. Para sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Uau! Olha só. Paulo começa dizendo aqui, que sempre agradece a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e que quando ora pelo povo de Colossenses, pela igreja de Colossenses, pois Paulo tem ouvido falar do que, gente? Paulo tem ouvido falar da fé que os colossenses têm em quem? Na fé que os colossenses têm na igreja, na fé que os colossenses têm nas coisas, na fé que os colossenses têm no dinheiro. Não, meu povo, olha só. Ele diz o seguinte, pois tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo. Então, a igreja dos Colossenses, ou seja, as pessoas que compunham a igreja dos Colossenses, eles tinham uma fé tão absoluta em Cristo que Paulo orava agradecendo pela fé que os Colossenses tinham em Cristo. Então, eu e você, qual é a fé que nós temos tido verdadeiramente em Cristo? Porque os colossenses, eles tinham tanta fé em Cristo, que mesmo quando Paulo estava lá preso, chegavam as notícias para Paulo da fé de Colossenses, da fé das pessoas de Colossenses. E ele continua dizendo o seguinte, da fé que vocês têm em Colossenses e do amor que tem por todos os santos. Olha que igreja linda essa, a igreja dos Colossenses, gente. Eles eram uma pessoa que tinham fé em Jesus Cristo e tinham amor pelos santos, amor pelos irmãos.
Então essa carta aos Colossenses é um grande exemplo, um grande ensinamento de como nós temos que ser. Nós precisamos ser aquelas que têm fé em Jesus Cristo e que amam os nossos irmãos. E ele continua dizendo, né? No verso 5. Verso 5 ele diz: por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Por que os colossenses tinham fé em Cristo e amor ao próximo? Olha aqui, ó. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Oh, aleluia! Olha só, o que acontecia? O povo de Colossos, os colossenses, eles ouviam a palavra da verdade, eles ouviram a Bíblia Sagrada, eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram aquilo que está escrito na Bíblia, eles ouviram e eles creram, eles ouviram e eles confiaram. E por confiar na esperança, por confiar no Senhor Jesus, por confiar na verdade da palavra de Deus, por confiar no Evangelho, eles o quê? Eles criam. E é por isso, gente, que vocês já ouviram aí com certeza várias vezes dizendo o seguinte, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então os colossenses, eles tinham fé e amor ao próximo, porque eles ouviam a palavra de Deus, eles liam a palavra de Deus. Então isso é uma prova que a igreja de Colossenses era uma igreja que tinha vida na palavra, era uma igreja que passava tempo na palavra, era uma igreja que dedicava tempo à palavra de Deus. E aqui eu quero começar perguntando para você, né? Qual é o tempo que você tem dedicado diariamente para a palavra de Deus? Quanto tempo, de fato e de verdade, você se dedica à Bíblia, você se dedica a estudar a palavra de Deus, a entender sobre a palavra de Deus, para que a sua fé seja cada vez mais fortalecida? Vamos continuar. O verso 6 diz o seguinte: que chegou até vocês, olha só, por causa da esperança que eles foram reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. A palavra chegou até eles. Aí continua, por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo. Oh, aleluia! Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Os colossenses, eles não apenas ouviram, eles ouviram e eles entenderam. Existe uma diferença gigantesca entre você ouvir, entre você entender e entre você praticar. Não basta apenas ouvir, você precisa ler a palavra, mas buscar o entendimento do Espírito Santo. Por que todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu convido o Espírito Santo para estar junto comigo, porque eu sei que sem o Espírito Santo eu não vou conseguir entender nada. O Espírito Santo é aquele que traz a revelação da palavra de Deus. Talvez você esteja lendo aí a palavra, mas você não convida o Espírito Santo. E por que hoje é o terceiro dia que a gente vai falar de zelo? Porque a pergunta é: qual é o zelo? Qual é o cuidado? Qual é a profundidade que você tem se dedicado à palavra de Deus? Qual é o zelo que você tem se dedicado à palavra de Deus? Você tem zelo ao ler a palavra de Deus? Você senta lá diariamente num cantinho, sozinha, você e Deus, com uma mesinha para você sentar, ler, marcar, escrever, fazer resumo, agradecer, glorificar, louvar. Qual é o zelo que você tem na busca da intimidade? Qual é o zelo que você tem no entendimento da palavra? Qual é a fome e sede que você tem de ler e entender a Bíblia?
Qual é a fome? Os colossenses, a fé deles era famosa. Por quê? Porque eles eram um povo dedicado ao estudo da palavra. Eles eram um povo dedicado a entender a palavra. E aí ele continua no verso 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Uau! Aqui, gente, a gente tem uma grande lição, né? Epáfras foi aquele fiel cooperador que o quê? Que pregava o evangelho, que evangelizava as pessoas, que falava da palavra de Deus para as pessoas. A igreja dos Colossenses, a igreja dos Colossos, ele só foi uma igreja de fé, uma igreja que amava, que acreditava em Jesus, que confiava em Jesus e que amava o próximo, porque um dia um homem aqui, chamado Epáfras, evangelizou esse povo. E aí eu te faço uma pergunta: quem você tem evangelizado? Para quem você tem falado da palavra de Deus? Para quem você tem levado a palavra de Deus? Você tem verdadeiramente feito o ide e pregai o evangelho para toda criatura? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem pregado o evangelho? Às vezes você fala assim: Patrícia, mas eu não tenho o dom de pregar. Ok, você não tem o dom de pregar. Amém, Deus, cada um tem um dom. Mas você pode compartilhar a live. Você pode ser, por mais que você não seja aquele que prega, você pode ser aquele que compartilha. Mas o importante é você entender que Jesus, ele só vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Jesus, ele só vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Por isso, gente, precisamos ser cooperadores fiéis da palavra de Deus. É isso mesmo, Arlete. Temos sido um cooperador fiel da palavra de Deus? Ai, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês, sabe? Esses dias, Deus tem me incomodado muito, assim, com uma coisa que eu nunca imaginei que eu um dia viveria, né? Eu vivi uma situação, assim, esses dias e eu fiquei um pouco triste, né? E aí Deus falou assim para mim: filha, é exatamente assim que eu me sinto quando as pessoas fazem o que fizeram com você. Quando as pessoas fazem o que fizeram com você comigo, é exatamente assim que eu me sinto. E eu permito muitas vezes que vocês passem por situações que é para que vocês entendam como eu, como pai de vocês, me sinto. E assim, gente, Deus tem colocado no meu coração. Lógico que Deus sabe de toda a minha humildade e que jamais eu quero me comparar com Deus e nada disso. Mas você se colocar no lugar de Deus, sabe, gente? E a gente pede tanto para Deus, sabe? A gente pede tanto, Deus dá tanto. Deus dá tanto para mim e para você. Deus dá o ar que a gente respira, Deus dá saúde, Deus dá alimento, Deus dá garra, determinação, inteligência, Deus dá provisão, Deus nos dá tudo. Deus nos dá tudo. Tudo que a gente tem. Tudo. Não dá nem para citar o que Deus nos dá, porque Ele nos dá tudo. E o que Deus pede pra gente? Deus pede pra gente ser obediente. Deus pede pra gente amar Ele. Deus pede pra gente amar o próximo. E Jesus pediu para que a gente fosse e pregasse o evangelho, né? Mas muitas vezes, gente, nós somos filhos verdadeiros sanguessugas. Sabe o que é um filho que é um sanguessuga? É o que quer. É o filho que quer. É o filho que só quer sugar, só quer sugar, só quer sugar. É o filho me dá. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá saúde, Deus me dá condição financeira, Deus me dá o carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. A gente pede o tempo todo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não tô dizendo aqui que a gente não tem que pedir. Não é isso. Porque Deus é o nosso Pai. E pra quem que a gente tem que pedir? A gente tem que pedir as coisas para o nosso Pai.
É melhor você pedir para Deus do que você ficar pedindo para as pessoas e você se frustrando e se decepcionando. Então, se você quer pedir para alguém, pede para Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha, né? Agora, sabe uma coisa que Deus tem me... Exatamente, Évila. Deus tem me constrangido, gente. Assim, eu tenho passado uma fase que Deus tem me constrangido muito. Do quanto que nós somos egoístas. Do quanto que nós somos interesseiros. Do quanto que nós somos, mesmo assim, sabe, gente? Sanguessugas. Que a gente só quer. Só quer, só quer, só quer e só quer. Sabe, gente, vou dar um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que um dos meus valores número 1 é o valor da integridade, da verdade. E quando alguém mente pra mim, é algo que me frustra muito. Me frustra muito, gente, muito. Assim, literalmente, eu fico cega quando alguém mente pra mim. Eu fico cega, assim, eu saio, sabe aquilo que consegue... por isso que é muito bom você se conhecer, porque você sabe aquilo que te estressa e você sabe aquilo que te tira do sério. Então, por exemplo, a mentira é algo que me tira do sério. E é tanto que eu me esforço, gente, eu me esforço, assim, ao máximo para ser aquela pessoa que não mente. É um esforço diário, é um esforço, tipo assim, que eu venço um dia de cada vez, porque a gente tem o hábito de mentir, né? A gente cresce com o hábito de mentir, e mentir por besteira, mentir por coisas pequenas. Então, assim, a cada dia eu me esforço, eu venço um dia por vez, para cada dia, tipo assim, acabou o dia e eu falo, uau, mais um dia que eu não menti. Aí o segundo dia, mais um dia que eu não menti. E há um tempo atrás, gente, eu descobri, né, que uma pessoa tinha mentido pra mim. E aquilo me deixou muito mal, gente, mas muito mal, muito mal. E eu fiquei assim, fiquei péssima, fiquei brava, fiquei chateada, fiquei uma arara, fiquei muito revoltada. E, gente, como Deus me constrangeu. Como Deus me constrangeu. Por quê? A primeira coisa que começou a vir na minha mente foi vários pensamentos horríveis, né? Com relação àquela pessoa. E naquele exato momento, gente, Deus me constrangeu assim. Deus falou assim, filha, ele tá errado de mentir. Esse cliente tá errado de mentir, filha. Mas você já parou para pensar o porquê que ele mentiu? Por que você, ao invés de... Olha o que Deus falou para mim, gente. Por que você, ao invés de você ficar pensando no seu umbigo, aqui pra mim tá ótimo, Carlinha, não travou não, tá? Que pra mim, graças a Deus, a internet tá com todos os pontinhos e tá excelente, tá? Deus falou assim pra mim, filha, por que ao invés de você pensar só no seu umbigo, e ficar cobrando, e ficar triste, ficar chateada, porque esse cliente mentiu pra você, por que você não se coloca no lugar dele? E procure entender o porquê que ele mentiu. O que tá por trás da mentira? Gente, Deus, sabe aquele dia que Deus te dá pá? Deus falou assim, filha, se você quer ser uma profissional diferenciada, você precisa ter empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro. E aí Deus falou assim pra mim, e sabe por que eu permiti, filha, que essa mentira acontecesse? Deus falou pra mim, que é pra você ver como eu me sinto quando os meus filhos mentem pra mim. Deus falou pra mim, é pra que vocês vejam como eu me sinto quando vocês mentem pra mim. Então, gente, precisamos sair do nosso umbigo. Precisamos sair do nosso umbigo, exatamente, Revela. Ele não nos julga, ele nos ensina. Mas a gente quer o quê? Quer julgar. A gente quer julgar, porque a nossa carne quer o quê? Julgar. Então, gente, precisamos sair do papel de julgadores, do papel de juízes, precisamos sair do papel egoísta, do papel de quem olha apenas para o seu umbigo. Precisamos parar e pensar o que eu posso dar para Deus. Você já parou para pensar? Porque assim, a gente sabe que Deus nos dá tudo. Deus nos dá tudo. Né? Mas nós somos filhos mimados, interesseiros,
que só pensam apenas no que a gente precisa, no que a gente quer. Será que hoje, você pode fazer uma oração e dizer assim: Deus, o que o Senhor precisa de mim hoje? O que o Senhor precisa que eu faça hoje? Para quem que eu tenho que pregar o Evangelho hoje? Para quem que eu tenho que falar da Tua palavra hoje? Por quem que eu tenho que orar hoje? Por quem que eu tenho que orar? A quem que eu tenho que pregar o Evangelho? Será que você pode chegar para Deus hoje com toda a humildade do seu coração e perguntar: Pai, o que eu posso te dar hoje? O que eu posso te dar? Porque eu tenho certeza, eu vi aqui que hoje, e tá tudo bem, tá, gente? Louvado seja Deus por isso. No início da live, vocês já começaram a colocar os pedidos de oração. No início da live. Por quê, gente? Porque essa é a nossa tendência. É pedir. A gente olha para Deus como só a fonte inesgotável que a gente tem que pedir, beber e beber. A pergunta é: Epáfras veio para a Bíblia. Epáfras ensinou a uma igreja inteira de Colossos. Epáfras deixou um legado. Epáfras deixou o quê? Um legado. Ele ensinou, ele pregou a palavra de Deus para os colossenses. E ele foi aqui, colocado o nome dele na Bíblia. Ele fez alguma coisa grandiosa, Epáfras? Epáfras foi algum rei como Davi? Epáfras matou algum gigante? Matou não, meu povo. Epáfras não matou gigante. Epáfras não foi rei. Epáfras não foi nenhum profeta. Epáfras não foi nenhum apóstolo famoso, né? Mas o nome de Epáfras foi citado pelo apóstolo Paulo como um fiel cooperador do reino de Deus. Aquele que pregou a palavra, aquele que ensinou a palavra. Então, será que hoje, antes de você orar pedindo, você pode orar perguntando para Deus no que você pode dar para Deus? O que você pode entregar para Deus? Será que você pode sair do seu umbigo, da coitada, do coitado que precisa, e você pode dizer: Deus, hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero orar diferente. Hoje eu quero te perguntar: Senhor, eis-me aqui. No que eu posso te servir? No que eu posso te ajudar? O que o Senhor precisa de mim hoje? Por quem eu posso orar? Para quem que eu posso pregar? Para quem que eu vou compartilhar essa live? Faça as coisas para Deus com zelo. Que a sua oração seja com zelo. Que a sua entrega seja com zelo. E que você entenda que você também tem para dar. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você não precisa ser um filho interesseiro, um filho egoísta, um filho que só quer, um filho que só quer apenas sugar de Deus, um filho que só dobra o joelho para orar e para pedir, um filho que o tempo todo está só pedindo. Mas hoje, será que você pode mudar a sua oração? E a partir de hoje, não apenas hoje, mas a partir de hoje, ser como Epáfras, ser um fiel cooperador do reino de Deus? Você tem sido um fiel cooperador do reino de Deus? Ou simplesmente você cruzou os seus braços e disse: Jesus, eu vou voltar, eu tô salva, tô te esperando, tá? Tô te esperando, Deus, pode voltar. Tô te esperando, Senhor Jesus, a hora que o Senhor quiser, eu tô te esperando. A vida de Epáfras foi uma oferta viva, uma oferta de aroma suave, de aroma suave e agradável ao Senhor. Será que a minha vida e a sua vida tem sido uma vida de oferta suave e agradável às narinas de Deus? Será que você pode hoje se colocar como oferta viva, com oferta de aroma agradável ao Pai e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que eu posso te ajudar, no que eu posso te servir? Que a gente aprenda com Epáfras e que eu e você possamos sair daqui hoje para sermos cooperadores fiéis do ministério de Jesus Cristo. E aí ele continua no verso 8.
que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Olha só. E também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Gente, a igreja de Colossos, presta atenção, era uma igreja que amava o Espírito Santo, era uma igreja que amava o próximo e era uma igreja viva na fé. Olha só, a igreja de Colossenses era uma igreja viva na fé, que amava os santos e amava o Espírito Santo, gente. Quando você ama o Espírito Santo, você quer o quê? Você quer se relacionar com o Espírito Santo. Você quer ter comunhão com o Espírito Santo. Você quer agradar o Espírito Santo. Quando você ama o Espírito Santo, jamais você vai querer entristecer o Espírito Santo. Porque a palavra nos ensina o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que é o selo da promessa. Não entristeçais o Espírito Santo. E aqui, no verso 8, ele diz o seguinte: que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. A igreja de Colossenses, o povo de Colossenses, era um povo que era assim, best friend, fazer como Júnior, best friend com o Espírito Santo. E aí vem mais uma pergunta: o quanto que eu e você, o quanto que nós verdadeiramente amamos o Espírito Santo? O quanto que nós buscamos o Espírito Santo, o quanto que nós nos relacionamos com o Espírito Santo, o quanto que nós queremos ser amigo deles, o quanto que nós temos o Espírito Santo como nosso conselheiro, nosso mestre, nosso professor. Gente, conselheiro é aquele que você busca conselho. Você não tem uma amiga que quando você tem dúvida, ou seu pai, a sua mãe, você liga e pede um conselho? Mas o Espírito Santo é o conselheiro dos conselheiros. O Espírito Santo é o conselheiro master. O Espírito Santo é o melhor conselheiro. Quantas vezes a gente busca conselho com pessoas que a gente não deve buscar? A gente se expõe, a gente fala da nossa vida para quem a gente não deve falar. Depois a gente se arrepende, se frustra, fica triste, fica decepcionado. Né? Você tem amado o Espírito Santo ao ponto de tê-lo como seu melhor amigo, como seu conselheiro, como seu professor, como seu mestre? Você tem orado e falado: Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Espírito Santo de Deus, olha, eu tenho essa situação aqui para resolver. Eu tenho essa circunstância aqui para resolver. Espírito Santo, por favor, me aconselha. Você tem chegado para o Espírito Santo, preciso de um conselho hoje. Espírito Santo, eu não sei se eu uso essa blusa ou essa blusa. Qual que o Senhor me aconselha? Eu sou dessa, gente. Porque assim, eu errava muito, gente, nas roupas. Muito. Não em o tipo de roupa que eu usava errado, não era isso. Mas tipo assim, eu saía de manhã, tava calor. Aí eu pegava e saía com uma roupa de frio. Aí passava calor o dia inteiro. Ou eu saía com a roupa de frio de manhã e aí chegava à noite, estava o contrário. E aí eu ficava o dia inteiro carregando uma blusa na mão. E aí agora, antes de sair de casa, eu sempre pergunto: Espírito Santo, qual roupa que eu coloco hoje? E, gente, o Espírito Santo sempre me mostra a roupa que eu tenho que colocar. Por exemplo, eu tô num lugar hoje que eu não tô em casa. Vocês viram que eu não tô no cenário de casa, né? E aí tinha 2 salas muito legais aqui pra fazer a live, né? E aí, na hora eu pensei, né? E agora? Eu faço nessa sala ou faço naquela sala? E aí eu fiquei na dúvida. Aí eu perguntei: Espírito Santo, em qual sala que eu faço a live? Nessa sala ou na outra sala? E o Espírito Santo me respondeu: você pode o tempo todo se aconselhar com o Espírito Santo. E sabe qual é o detalhe? Ah, minha amada, quando você se aconselha com o Espírito Santo, você nunca vai errar. Quando você se aconselha com o Espírito Santo, você nunca vai errar. Então, qual é o amor que você tem pelo Espírito Santo de Deus? Porque aqui é muito nítido. Você pode ler aí no versículo 8, que ele diz assim: que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Tem amor. O que é ter amor, gente? Ter zelo. Você tem zelo pelo seu melhor amigo
que é o Espírito Santo? Você tem zelo com a sua comunhão com o Espírito Santo? Você cuida dessa sua amizade com o Espírito Santo com zelo? Porque, gente, aqui na Terra, quando a gente tem um amigo assim, né? Um amigo legal, um amigo fiel, um amigo que você sabe que esse amigo te ama, que é um amigo que você pode contar a todas as horas. O que você faz? Você cuida dessa amizade. Você cuida dessa amizade com o quê? Com zelo. Você é casada, você tem um marido, certo? Seu marido é um ótimo marido. Você cuida do seu casamento com zelo. Qual é o zelo que você tem cuidado do seu relacionamento com o Espírito Santo? Hashtag fica a dica. E agora eu quero encerrar a partir do verso 9, tá? Esse aqui, gente, é o versículo, são os versículos do 9 ao 12 que eu mais li durante esses últimos 3 dias. Esses versículos, o versículo 9, do 9 ao 12, do 9 ao 12, foi os versículos que eu mais li nos últimos 3 dias, tá? É isso mesmo, né? Quem se aconselha com o Espírito Santo não erra nas suas escolhas. Exatamente isso, Paty. Quem se aconselha com o Espírito Santo não erra nas suas escolhas e nas suas decisões. Vamos lá. Aí olha o que o apóstolo Paulo fala, né? O apóstolo Paulo, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo ficava feliz da vida, hilariante, né? Em êxtase, né? Com a igreja dos Colossenses. E aí olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, a partir do versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uau! Gente, meu Deus, que oração é essa? Olha que oração, gente. Presta atenção. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Uau! Vamos lá. Qual é o tipo de oração que você tem feito por si mesmo ou pelos outros? Quais são os tipos de orações? Quais são os tipos de orações que eu e você temos feito por nós mesmos e pelos outros? Gente, se você observar aqui em Colossenses, a partir do versículo 9, tá? É uma oração tremenda. É uma oração tremenda e poderosa da gente fazer. É uma oração tremenda e poderosa de como a gente fazer. O que Paulo pede aqui, gente? Paulo pede a Deus para encher as pessoas de Colosso, encher aquelas pessoas de Colosso do pleno conhecimento da vontade de Deus. Oh, meu povo, eu fiquei pensando assim, como eu sou tola, gente. Como eu sou tola. Muitas vezes a gente vai orar, a gente pede tantas coisas para Deus que a gente não deve pedir. A gente pede tantas coisas para Deus que a gente não deve pedir. E a gente não pede o principal. E aí Paulo nos dá uma lição tremenda. Paulo nos ensina assim: ei, filha, quando você for orar, ore pedindo para que Deus te encha do pleno conhecimento da vontade dele. Quantas vezes, sendo sinceros agora, quantas vezes eu e você, nós oramos pedindo para Deus para que a gente seja pleno. Gente, você sabe o que é plenitude? Você sabe o que é uma pessoa ser plena? Ser plena é ser completa, gente. Ser plena é ser completa. E aí o Espírito Santo nos ensina o quê? Olha só. Orem pedindo para que vocês sejam, para que Ele encha vocês do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus.
Gente, quando eu li esse texto, eu fiquei o quê? Envergonhada. Fiquei envergonhada, gente. Fiquei envergonhada. Porque eu falei, gente, eu peço tantas coisas. Provisão, saúde. Peço tantas coisas. Mano, gente, de verdade, eu não me lembro, tá? Assim, talvez, se Deus olhar lá no histórico dele, Deus até encontre uma oração minha pedindo isso. Mas eu, Patrícia Costa Pimentel, nascida em 29/10/87, eu não me lembro de ter um dia dobrado os meus joelhos e feito uma oração tremenda e poderosa como essa, de falar, Senhor, me enche do conhecimento da tua vontade. Me enche do pleno conhecimento da tua vontade. Ah, gente, eu poderia fazer tipo aqui, né? Poderia fazer um tipinho para vocês. Ai, não, gente, eu já orei pedindo isso, não, gente. Não. Sou tão falha quanto vocês, tá? A diferença é que eu tô aqui disponível para aprender e buscando para aprender. Tenho fome, gente, eu tenho muita fome e sede de Deus. E é isso que eu tento passar para vocês diariamente. Tenha fome. Do mesmo jeito que você tem fome de comer comida, do mesmo jeito que você tem fome, às vezes, de comer um pudim, de comer uma torta de limão, do mesmo jeito que você tem fome de comer um churrasco. Tenha fome da palavra de Deus. Tenha fome e sede da palavra de Deus. Mas eu não me lembro de ter dobrado os meus joelhos e ter falado assim, ó, Senhor, eu quero ser cheia e transbordante do pleno conhecimento da tua vontade para minha vida. Antes desses dias, gente, tô falando antes dos 3 últimos dias que eu li esse livro, tá? Antes dos 3 últimos dias, eu não me lembro. Você já fez? Você já fez um jejum? Eita, fala Deus, Breno. Oh, você já fez um jejum? De você clamar e orar e dizer assim, Senhor, eu quero ser cheia e plena do conhecimento da tua vontade para a minha vida. Você já fez um jejum, um propósito de jejum e oração para quê? Para que você seja pleno do conhecimento da vontade de Deus. E por que, gente, que Deus trouxe esse tema para mim hoje, para nós hoje? Você quer ter zelo em servir a Deus? Você quer ter zelo em ser uma filha de Deus? Você quer dizer assim, Deus, eu quero ser uma filha zelosa com as tuas coisas. Eu quero ser uma filha zelosa com as tuas coisas. Então, mas para que eu seja zelosa com as tuas coisas, eu preciso conhecer a tua vontade. Foi por isso, gente, que Deus me deu esse tema, zelo. Porque quando eu estava lendo esse texto, Deus falou assim, filha, uma pessoa que ora pedindo para ser cheia do conhecimento da vontade de Deus, é uma pessoa que é zelosa. É zelosa no aprender e é zelosa no praticar. Você quer ser zelosa no aprender e ser zelosa no praticar? Então você precisa pedir para Deus, para que você seja cheia do conhecimento e da vontade de Deus. Talvez nos últimos tempos você pediu cura, você pediu dinheiro, você pediu trabalho, você pediu provisão, você pediu renovo, você pediu força, você pediu um monte de coisa. Mas será que você pediu para que você seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus? E é lindo, gente, que a Bíblia não fala para a gente orar, para a gente ser pleno do conhecimento do mundo, para a gente ser pleno do conhecimento da nossa vontade. Não, meu povo. Leia e presta atenção nas palavras, tá? Presta atenção nas palavras, porque ele diz assim, ó, não deixemos de orar por vocês e pedir para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por acaso Deus ora aqui para as pessoas terem entendimento do mundo? Entendimento carnal? Não, gente. Presta atenção. Pedir para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento do mundo? Não. Conhecimento da vontade, da sua vontade? Também não. Conhecimento da vontade do seu chefe? Da vontade do seu pastor? Não. Conhecimento da vontade de Deus. Só que de qualquer jeito? Não, meu povo. Não de qualquer jeito.
mas com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Gente, é completo esse versículo. É completo. Sabe que, olha que profundo isso, gente. Paulo podia pensar assim, tá? Presta atenção. Presta atenção. Paulo podia pensar assim, viu? Olha, o povo lá, os colossenses, eles já são vivos na fé. Eles já amam o Espírito Santo. E eles já amam as pessoas. Então eu não preciso orar por eles. Você concorda comigo? Porque às vezes você fala assim, fulano já é pastor, ciclano já é presbítero, não preciso orar por eles não. Olha a lição que Paulo nos dá, gente. A igreja, se você leu comigo do 3 ao 8, e você viu que a igreja dos Colossenses, eles já era uma igreja que era famosa o quê? Pela fé em Jesus Cristo, pelo amor ao Espírito Santo e pelo amor às pessoas. Paulo, tá? Ele já nos Colossenses 1 do 3 ao 9, tá? Para quem perguntou aí, Colossenses 1 do 3 ao 9, tá bom? Então olha só, gente, Paulo, ele vinha falando da igreja de Colossenses, que é uma igreja viva na fé. É uma igreja viva na fé. É uma igreja cheia do amor ao Espírito Santo. É uma igreja cheia do amor ao próximo. Paulo podia falar, não preciso orar pelos colossenses. Eles já são cheios de amor, já são cheios de fé. Mas olha o que Paulo diz. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Mais uma lição tremenda. Você tem orado pelos pastores da sua igreja? Você tem orado pelos pastores da sua igreja? Você tem orado pelos governantes do nosso país? Você tem orado pelas pessoas da sua família? Você tem orado pelas pessoas da família da fé? Porque, meu povo, gente, na hora, de verdade, eu pensei assim, mas meu Deus, a igreja já era forte, a igreja já tinha fé, a igreja já amava o Espírito Santo. E Paulo ainda disse, desde o dia que ouvimos falar de vocês, não cessamos de orar, não paramos de orar, não nos deixamos de orar. Gente, que exemplo, gente. Que exemplo, que ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá. Desde o dia que o apóstolo Paulo soube da igreja dos Colossenses, ele não cessou de orar por eles. Ele não cessou de pedir, olha Deus, que eles sejam cada vez mais cheios do pleno conhecimento da tua vontade, que eles sejam com toda sabedoria, com todo entendimento espiritual. Oh, gente, quem aí queria um apóstolo Paulo? Quem aí também queria um apóstolo Paulo na sua vida? Quem aí também queria um apóstolo Paulo na sua vida, gente? O apóstolo Paulo, mesmo vendo que os colossenses eram top na fé, eram zelosos, o apóstolo Paulo continuou orando. É por isso que eu falo, meu povo, ora por mim, por favor, viu? Não pare, não deixe de orar por mim, não, que eu preciso das suas orações, tá bom? Aí olha o verso 10, o que ele continua, vamos encerrar. Diz o seguinte, e isso para que vocês vivam, olha só, e isso, vem mais um segredo aqui espiritual profundo. Presta atenção nessa revelação, tá? Presta atenção nessa revelação. Versículo 10 diz o seguinte, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Grava essa palavra, frutificando em toda boa obra. Oh, aleluia! Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Vou voltar aqui para você, presta atenção. Você quer ser uma pessoa que vive de maneira digna do Senhor e em tudo você agradar o Senhor, frutificando
em toda boa obra e crescendo cada dia mais no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder? Para isso, você precisa conhecer, você precisa ser pleno do conhecimento da vontade de Deus. Você precisa ser pleno do conhecimento da vontade de Deus. Agora, como que você vai viver de maneira digna? Como que você vai ser zelosa? Como que você vai frutificar se você não conhecer a vontade de Deus? Como que você vai frutificar em toda boa obra? Como que você vai frutificar em toda boa obra se você não conhecer a vontade de Deus? Agora vamos lá. Patrícia, como que eu conheço a vontade de Deus? Orando e lendo a Bíblia. Mas de qualquer jeito? Não. Com zelo. Orando com zelo, lendo a Bíblia com zelo, dedicando a palavra, tendo profunda e intensa dedicação à palavra, tendo grande comprometimento com a palavra, tendo grande comprometimento com a oração. Meu povo, presta atenção. Só podemos viver de maneira digna ao Senhor. Só podemos viver de maneira digna do Senhor. E em tudo agradando, e frutificar em toda boa obra, se nós tivermos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos orar, clamar, para que nós sejamos cheias do pleno conhecimento da vontade de Deus. Patrícia, pelo amor de Deus, já entendi que eu preciso ser plena, eu preciso ser cheia do pleno conhecimento de Deus. Eu preciso ser cheia do pleno conhecimento de Deus. Mas Patrícia, como que eu faço para ser cheia do pleno conhecimento de Deus? Priorizando o Senhor, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, orando, lendo a Bíblia antes de sair de casa, que Ele seja o seu primeiro pensamento, que você não saia de casa sem ler a Bíblia, que você não saia de casa sem orar, que você tenha tempo. Olha, eu sempre falo isso aqui para vocês, já faz um tempinho que eu não falo, gente. Há um tempo atrás, gente, hoje eu não tô com pressa de acabar a live não, meu Deus. Já são 6h14 e eu não tô com pressa não, meu povo. Posso passar um pouquinho mais hoje? Hoje é sábado? Posso passar um pouco mais hoje aqui? Vamos lá, normalmente eu tento encerrar a live até 1h, mas hoje aqui, gente, hoje aqui eu não tô com nem um pouco de pressa de acabar a live. Vamos lá. Há um tempo atrás eu falei com vocês que Deus falou assim pra mim, tá? Presta atenção. Filha, eu não quero só o dízimo do seu dinheiro. Eu também quero o dízimo do seu tempo. Gente, foi tão profundo o dia que Deus falou isso pra mim. Foi tão profundo o dia que Deus falou isso pra mim. Sabe, gente, o tempo, ele é o recurso mais valioso que existe no planeta Terra. Dinheiro você ganha hoje, amanhã você perde. Dinheiro você ganha hoje, amanhã você perde. O tempo que você deixou de viver ontem, nunca mais você vai ter. Nunca mais você vai ter. O tempo é o recurso, é o ativo mais precioso que existe. E o dia que Deus falou para mim, filha, eu quero o dízimo do seu tempo. Gente, aí vai o coração de cada um e vai o que Deus falar com cada um. Mas sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, filha, o dia tem 24 horas. Eu te dou 24 horas. Qual que é o dízimo? O que é 10% de 24? 10% de 24 são 2h40. Então, eu tenho um compromisso de dedicar 2h40 por dia da minha vida para Deus. Porque isso foi algo que Deus me pediu. Deus falou, filha, eu também quero o dízimo do seu tempo. Gente, a empresa, o que você faz na empresa? Você troca tempo por dinheiro, meu povo. Você trabalha 8 horas. Eu não sei se você já fez o cálculo, mas a empresa ela te paga pela quantidade de horas trabalhadas.
Normalmente você trabalha ou 6 horas por dia ou 8 horas por dia. Se você trabalha 8 horas por dia, você tem uma carga horária de 44 horas semanais. O seu salário é baseado na quantidade de horas que você trabalha. Se você trabalha 6 horas por dia, você ganha um salário. E você nem tem hora de almoço, 6 horas por dia. Mas se você trabalha 8 horas por dia, você tem horário de almoço e você recebe um salário diferente. No seu trabalho, você troca tempo por dinheiro. Simples assim. E às vezes você acha que Deus, ele quer o dízimo apenas do seu dinheiro. Não, o dízimo do dinheiro Deus também quer, porque na verdade é dele. Ele só quer ver o nosso coração e ver se a gente vai devolver para ele aquilo que é dele. Porque na verdade o 100% é dele. Deus pede para a gente devolver 10%. O dízimo é uma maneira de Deus testar o nosso coração. Você sabia disso? Dízimo é uma maneira de Deus testar o nosso coração, para saber se o nosso coração está nele, se a nossa prioridade continua sendo ele ou se a nossa prioridade é o dinheiro. Mas um dia Deus falou para mim: filha, eu também quero o dízimo do seu tempo. E se hoje Deus está pedindo para eu falar isso para vocês, é por algum motivo. Então, qual que eu procuro dedicar do meu dia, no mínimo 2 horas e 40 para Deus. Seja louvando, seja adorando, seja lendo a Bíblia, seja orando, seja fazendo a live. Mas eu tenho um compromisso com Deus de devolver para Ele o dízimo do meu tempo. Então, o tempo que você vai orar, o tempo que você vai ler a Bíblia, é um tempo de qualidade? Você tem zelo nesse tempo? Ou você ora com pressa, você ora meia boca, você ora já deitado, você ora já dormindo? Qual é o zelo que você tem em buscar o conhecimento da vontade de Deus? Tem muita gente que fala assim para mim: Patrícia, eu ainda não sei o meu propósito. Patrícia, não sei o meu propósito, Patrícia. Eu não sei qual que é a vontade de Deus para minha vida. Você busca? Você busca qual é a vontade de Deus para sua vida? Você passa tempo na palavra? Você passa tempo? Porque olha só, se você ler detalhadamente o verso 9, ele diz o seguinte: por essa razão, desde que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir, tá? Então, você vê o que assim? Oração. E de pedir o quê? O que você está pedindo para Deus? O que você está pedindo para Deus? E de pedir. Paulo orou e pediu. Mas Paulo orou e pediu o quê? E pedir para que sejam cheios do pleno do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aí olha só. E isso para que vocês vivam de maneira agradável ao Senhor, de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-los, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Outra palavra que Deus me pegou aqui, ó, crescendo. Eu vou encerrar com essa palavra aqui, ó. Crava essa palavra aí, ó, crescendo, crescimento. Quem nunca quis ser grande em alguma coisa, gente? Porque eu sempre quis. Gente, vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho dentro de mim, mas uma vontade de crescer, tão grande, gente. Eu até brinco para Deus, eu falo: Deus, para que o Senhor deixou assim uns pensamentos de grandeza tão grande dentro de mim? O Senhor deixou dentro de mim um pensamento de grandeza. Gente, eu sempre fui daquelas pessoas assim, sabe, que quis grandeza. Eu sempre quis grandeza. Eu sempre quis grandeza. Grandeza profissional, grandeza sentimental, grandeza em todas as áreas da minha vida. Só que quando eu li essa palavra aqui, gente, crescendo no conhecimento de Deus, eu falei: eita, Pai, quem nunca aqui quis crescer em dinheiro? Gente, sem hipocrisia, né? Quem não gostaria de crescer o seu salário, crescer a sua conta bancária, crescer os seus bens,
crescer a sua casa. Quem nunca falou assim, eu queria tanto morar numa casa maior, queria tanto ter um carro maior, queria tanto que a minha poupança fosse maior, queria tanto que a minha conta corrente tivesse uma quantidade maior de dinheiro, queria tanto que as minhas redes sociais crescessem mais, queria tanto que o meu YouTube crescesse mais. Quem nunca? Gente, já começa que quando a gente é criança, quem aí tem criança em casa, que as crianças são loucas para crescer, né? As crianças ficam colocando o sapato da mãe, as crianças quando chega com 8 anos já fala que tá grande, a criança quer pôr o banquinho lá para ficar mais alto. Gente, a gente cresce com uma fome, a gente cresce com uma sede gigantesca de crescer. Né? Quem nunca que era louco para completar 18 anos para poder tirar a carta? Gente, tudo que eu mais queria era fazer 18 anos para tirar minha habilitação. Não tinha carro não, gente, não tinha carro. Tirei a habilitação com 18 e fui ter carro acho que com 20. Mas tudo que eu queria era ter 18 anos. Eu queria ser o quê? Queria ser maior de idade e queria ter minha habilitação. Porque a gente tem uma fome, uma sede de crescer gigantescos. Só que aí vem o apóstolo Paulo e nos ensina assim, viu? E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-los, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aí Deus falou assim, filha, você sabe por quê que você sempre teve essa fome, essa sede de crescer dentro de você? Nunca foi sobre crescer no mundo, mas sempre foi sobre crescer no Espírito. Eita, gente! Oh, aleluia, xerecantas! Oh, ai, gente, olha, tem hora que dá vontade de gritar, de falar em línguas, de louvar aqui no meio da live, mas eu não posso, o povo vai dizer que eu sou louca. Gente, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha bem nos meus olhos. Talvez assim como eu, você tenha uma sede, uma fome gigantesca de crescer. Talvez assim como eu, você quis crescer profissionalmente. Você quis fazer faculdade, você quis ter diplomas, você quis ter 10, 15 empresas. Gente, eu teve uma época que eu queria ter 7 empresas. 7 casas, 7 carros, 7 barcos, 7 jet ski. Eu era do 7. Eu queria ter 7 tudo. Mas, gente, eu não preciso ter 7 casas, nem 7 carros. Eu só preciso ter as 9 virtudes do Espírito. Eu só preciso crescer, eu não preciso crescer no mundo. Eu só preciso crescer em Deus. Olha bem para mim, você não precisa se preocupar em crescer no mundo, apenas se preocupe em crescer em Deus, porque se você crescer em Deus, Ele vai te dar tudo o que você precisa no mundo. Se você crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, você vai ser totalmente preenchida, totalmente satisfeita. Sabe por que você tem essa fome de crescer? Sabe por que você nasce criancinha e vai crescendo? Por quê? Porque todos nós precisamos crescer em conhecimento de Deus. A nossa maior meta de vida é crescer no conhecimento de Deus. Precisamos conhecer mais de Jesus. Ai, gente, ontem assim eu estava um minutinho, estava meditando na palavra. E eu comecei a pensar, Jesus, eu preciso mais de Ti, Jesus. Eu preciso Te conhecer mais, Pai. Eu preciso Te conhecer, eu preciso conhecer mais as Tuas facetas. Aí eu comecei a pensar, Jesus era humilde, então eu tenho que ser humilde. Jesus era manso, então eu tenho que ser manso. Jesus era generoso, eu tenho que ser generosa. Jesus era amorosa, eu tenho que ser amorosa. Jesus servia, eu tenho que servir. Eu fiquei meditando ontem quem era Jesus. Jesus. Eu falei, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso crescer em Ti, Jesus. Então, gente, que você entenda que se você quer ser uma pessoa zelosa na terra, você precisa buscar o conhecimento de Deus.
Tenha zelo para buscar o conhecimento de Deus. Se aprofunda e cresça no conhecimento de Deus. Queira conhecer Jesus. Às vezes você quer conhecer um cantor. Às vezes você quer conhecer um influente. Às vezes você quer conhecer ciclano, beltrano. Ei, queira conhecer Jesus. Queira conhecer Jesus. Queira conhecer Jesus mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa. Se dedique, gaste tempo, ore, dobre o joelho, leia a Bíblia, jejue, faça tudo que você puder para que você conheça mais Jesus. Porque para que você seja zeloso como Jesus era com as coisas de Deus, o segredo é conhecer Jesus. O mistério é conhecer Jesus. Tudo o que nós precisamos está em Jesus. E para conhecer Jesus, precisamos ler a Bíblia. Não tem como conhecermos Jesus sem vida na palavra. Não tem como conhecermos Jesus. Não tem como sermos cheios e plenos do conhecimento de Deus sem ler a Bíblia. Sem ter uma vida de leitura da Bíblia e sem ter uma vida de oração. Amém? Oh, meu Deus, vamos orar? Aleluia. Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer, Senhor. Oh, Pai, te agradecer por esse maná, te agradecer por esse terceiro dia falando do zelo, do cuidado. Oh, Pai, obrigada. É por isso que a tua palavra diz, Pai, que nem orar como convém nós sabemos. Porque nós pedimos tantas coisas, Pai, que não precisamos. E aquilo que a gente verdadeiramente precisa, muitas vezes a gente não pede. Senhor, eu quero nessa manhã te agradecer, te render honras, te render louvor, te render adoração. Nós queremos nessa manhã, Pai, te render mesmo toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Queremos te render também toda a gratidão, Pai, do mais profundo do nosso coração. Pai, hoje, Senhor, nós também queremos te pedir perdão. Perdão por todas as vezes que nós pedimos coisas que não tinha nada a ver, coisas fúteis, coisas materiais, coisas que não nos levam a nada e nem a lugar nenhum, coisas que nos faziam crescer na terra, mas não nos fazia crescer no céu. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor nos lave do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. E eu quero nessa manhã te pedir, Senhor, nos ajuda, Pai, e nos ensina a sermos, Pai, cheias do pleno conhecimento da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a crescermos no conhecimento de quem é o Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescermos no conhecimento de qual é a Tua vontade. Pai, que nós possamos continuar com fome e com sede de crescimento, mas no crescimento certo. O crescimento de quem é o Senhor, o crescimento, Pai, das Tuas coisas, o crescimento da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a todos os dias, Pai, todos os dias dizimar o nosso tempo para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a todos os dias dizimarmos o nosso tempo para o Senhor. Queremos, Pai, queremos devolver para o Senhor o dízimo do nosso tempo. Sim, Abba. Queremos devolver para o Senhor o dízimo do nosso tempo. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, te glorificar, Pai. E nós queremos frutificar no Teu Espírito. Nós queremos frutificar em toda boa obra do Senhor. Queremos frutificar no amor, na alegria, na paz, na bondade, na paciência. Pai, nós estamos na virtude da paciência. Nos ajuda, Pai, a termos paciência para ler a Tua palavra, a termos paciência para orar, a termos paciência para sermos zelosos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos filhos que são a Tua imagem e semelhança. Filhos pacientes, filhos amorosos, filhos pacificadores, filhos humildes, filhos generosos, filhos bondosos. Filhos, Pai, que são zelosos, assim como seu Pai é. Nós queremos, Pai, ser zelosos assim como o Senhor é. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.
Pai, nós queremos sim, Pai, ser cheios do conhecimento do Senhor, Pai. Nós queremos ser cheios, Pai, do conhecimento de qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E, Pai, eu também quero orar por cada um, Pai, que colocou seus pedidos de oração aqui, Pai, no início dessa live. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que estão com enfermidades, estão com pessoas nos hospitais, estão com pessoas com Covid, estão com pessoas, Pai, que estão entubadas, estão com pessoas, Pai, que precisam de um milagre. Senhor, não tem outra pessoa que possa fazer milagre na nossa vida a não ser o Senhor. Pai, eu oro pelo pai da Cibele, eu oro por cada pedido de oração que foi colocado aqui, Abba, e eu clamo pela Tua misericórdia, eu clamo, Pai, pelo Teu amor, eu clamo pela Tua bondade, eu clamo pela Tua compaixão. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que é rico, rico em misericórdia. Então, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão nas UTIs, que estão entubadas e que precisam, Pai, de um milagre nesta manhã. Eu oro, eu clamo e eu intercedo por cada uma dessas pessoas, Pai. E eu peço, Senhor, que elas sejam curadas não apenas no corpo físico. Pai, que essas pessoas, elas não apenas sejam curadas no corpo físico, mas que elas sejam curadas, Pai, fisicamente, mas também espiritualmente. Que elas tenham um encontro, Pai, um encontro. Elas estão na UTI, elas estão entubadas, mas elas podem ter um encontro com o Senhor, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor é Espírito. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor tenha um encontro com essas pessoas, Pai. Eu oro para que o Senhor tenha um encontro, Pai, espiritual com essas pessoas. Eu oro também, Pai, pelo filho da Andréia, que está dando problema na escola, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha um encontro com essa criança de apenas 6 anos, mas que o Teu Espírito Santo o visite. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão nessa live, por pessoas que nem escreveram pedidos, porque muitas vezes não tem nem força para escrever os pedidos, mas o Senhor sabe do desejo, do pedido e da necessidade que está no coração de cada uma dessas pessoas. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te rendemos honra, louvor e adoração e te pedimos, Pai, nos ajuda, Pai, a ser cheias do pleno conhecimento do Senhor. Nos ajuda a sermos, Pai, melhores amigas do Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a termos comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a orarmos, nos ajuda a jejuarmos e nos ajuda, Pai, a termos vida na palavra todos os dias. É o que nós oramos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Vamos tirar um print? Tiraram? Vamos lá, louvor de hoje. Vou indicar vários louvores aqui. Aí teve alguém que colocou um louvor aí que eu amei. Eu não lembro se foi a Évila. Évila, você indicou algum louvor hoje? Eu sei que a Vivi indicou Prioridade, da Midian. Então, assim, em nome de Jesus, escuta esse louvor hoje, Prioridade, da Midian. Mas teve um outro louvor que colocaram aqui que eu queria muito indicar, mas que agora eu esqueci. Eu não lembro qual foi o outro. Quem indicou louvor aí, coloca aí, gente, os louvores que vocês indicaram. Mas vamos lá. Primeiro, Prioridade, da Midian. E vou indicar mais um. Nada Mais, do Gabriel Guedes. É um louvor que eu amo muito, 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 muito. E que Deus fala muito comigo. Nada Mais, do Gabriel Guedes. E, esse aqui, ó, Oferta Agradável a Ti. Era esse que eu queria, Évila, obrigada. Então, ó, 3 louvores para vocês, tá? Nada Mais, do Gabriel Guedes, Prioridade, da Midian e Oferta Agradável a Ti, da Cassiane, tá bom? Oferta Agradável a Ti, da Cassiane. Gente, um beijo no coração. Amo vocês. Até amanhã, às 5h09 da manhã, se Deus assim nos permitir. Vocês estão escutando os barulhos dos pássaros, gente? Que delícia. Um beijo, amo vocês. Até amanhã. Um sábado cheio da presença do Abba. E a gente se encontra amanhã aqui às 5h09, tá bom? Um cheiro, amo vocês. Tchau, tchau. Desculpa que hoje eu ultrapassei todos os limites de horário. Mas, gente, hoje eu deixei fluir, tá bom? Tchau, tchau.